deixou a sua glória para resgatar os seus. Quem nos salvou da perdição, Cristo que trouxe a salvação, por nós morreu, está junto a Deus por nós intercedendo. Estás pronto a crer no Salvador, a tua alma lhe entregar. Podes também fluir o amor, pois Jesus te quer salvar. Quem nos salvou da perdição, Cristo que trouxe a salvação, por nós morreu, está junto a Deus por nós intercedendo. Cumprimento os irmãos nesse sábado feliz, nesse culto solene, e desejo a todos uma conclusão do livro de Apocalipse abençoada. Como nós anunciamos os nossos estudos nos domingos, hoje nós gostaríamos de fazer um fechamento do livro de Apocalipse. E evidentemente, o assunto é a profecia, mas o foco é Apocalipse 21, 22, que finaliza o nosso curso intensivo, que nós estávamos chamando todo domingo de pós-graduação. E, na verdade, chama-se pós-graduação também por causa disso, né? Porque é um aprofundamento teológico. E, com certeza, os irmãos vão compartilhar comigo hoje de alguns conhecimentos e algo marcante. Nós, do Quinteto Alvorada, nos sentimos honrados de participar com vocês hoje. As crianças, os meninos e as meninas aqui da frente, têm a alegria de compartilhar com vocês. A Genesi Calazans, o José Egídio, o Leni Calazans, o Valdemar de Jesus e o João Bento. Aqui só tem coisa boa, só santo. Os dois últimos, então, é de Jesus e Bento. Pronto, está resolvido. Mas os nomes aqui é só alegria também. Egídio significa protetor, olha que coisa boa. Precisar de algum apoio, José Egídio, né? Tá bom? E Calazans também, conforme o costume, né? Conforme a mitologia, era uma família que era animosa, alegre, que cantarolava. Então, por isso que a família Calazans são excelentes cantores e músicos. Ok? Então, fazemos parte desse quinteto. O hino que acabamos de cantar, quão admirável é a história, é um tipo de antífona. Sabe o que é antífona? Sabe não? Apocalipse capítulo 19. Abre aí, antes de marcarmos ali. Apocalipse 19. Lá está falando sobre uma antífona. Apocalipse 19, o título dele é Júbilo no Céu. Apocalipse 19. Ele começa: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Está começando a fala da antífona, não comecei o versículo, comecei a fala. Versículo 2, versículo 3 começa, a segunda voz diz:
Versículo 4 fala dos 24 anciãos, os 4 seres viventes. E o versículo 5 fala de novo: saiu uma voz do trono. E no versículo 6, então ouvi como a voz de numerosa multidão. E tem uma maravilhosa, que diz assim, verso 9: então me falou o anjo entrou na fala, e ele fala: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: estas palavras são verdadeiras, porque são palavras de Deus. Eu queria que os irmãos atentassem para isso aqui, a ceia das bodas do Cordeiro. Aqui não fala as bodas do Cordeiro, fala a ceia. A ceia quer dizer a festa. No Salmo 24, tem uma antífona também maravilhosa. Antífona é um estilo de música que um fala, o outro repete. Assim a gente cantou. No coro, 2 falam, cantam, 2 repetem. Repetindo, complementando. No Salmo 24 fala sobre a vinda do Rei da Glória. A partir do versículo 7 até o 10 fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí a segunda voz pergunta: mas quem é o Rei da Glória? Assim como nós cantamos, quem trouxe a salvação? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. O outro responde: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o verso 10 fala da outra voz: quem é este Rei da Glória? E responde: o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Vamos estudar o livro de Apocalipse, vamos fechar. Nós tivemos aproximadamente, nossos estudos, nós tivemos aproximadamente 6 meses de estudo, e nós aprendemos muitas coisas boas. Me acompanhe em alguns textos importantes. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, está falando que ele é chamado de revelação. Olha lá, revelação de Jesus Cristo. E está falando que Deus, ele mostrou para os seus servos, para mim, para você, para todos. E está falando que ele usou um anjo. E está falando que ele notificou um servo especial chamado João para que nós recebêssemos essa mensagem. Isso é o Apocalipse. Mas olha, antes de nós entrarmos nessa questão apocalíptica, eu gostaria que os irmãos entendessem uma coisa da língua portuguesa. O que significa ordinário e extraordinário? Vamos entender isso? É de crucial importância para entendermos o que é ordinário e o que é extraordinário. Olha, me acompanhe. Ordinário é aquilo que está na ordem. Ordinário é aquilo que é natural, é espontâneo, é aquilo que acontece normalmente, sem ser suplementar. Ordinário. Olha lá. Ou seja, ordinário, na perspectiva teológica, é como se estivesse enxergando algo na visão de Deus, no conhecimento de Deus. O extraordinário é aquilo que está fora do normal, é aquilo que é adicional, é aquilo que é suplementar, e é como se estivesse enxergando na perspectiva humana. Então, nós temos a seguinte pergunta, primeira questão da prova. Hoje é um dia de fazer prova também. Qual é a função ordinária dos anjos e qual é a função extraordinária dos anjos? A gente responde, dá a colinha logo, porque o tempo não permite. A gente faz a pergunta e já responde, para todo mundo tirar 10, né, irmãos Vanilde? Qual é a função ordinária dos anjos? Qual é? Louvar a Deus. No Salmo 148, verso 2, fala que os anjos continuamente, eles louvam a Deus. Louva a Deus. O anjo existe para louvar a Deus. Mas existe uma outra função que é chamada extraordinária dos anjos. E qual fala? Ser mensageiro de Deus, conforme Apocalipse 22, verso 6, e proteger os seres humanos. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Salmo 34. Portanto,
A função ordinária dos anjos é adorar a Deus. A função extraordinária de Deus é nos servir. Olha que honra! Que honra! É uma honra, ok? Muito bem. E a palavra Apocalipse, então, dentro desse contexto? Ordinário, extraordinário. Perspectiva de Deus, perspectiva do homem. O que é Apocalipse? Nós falamos no primeiro dia. Apo quer dizer tirar. Calipse quer dizer cobertura. Então, Apocalipse é tirar a cobertura. Olha que lindo. Em latim ela é mais bonita. Revelação. Ré quer dizer para trás. Alguém já engatou marcha ré e foi para frente? Só se você trocar na hora de montar o câmbio da Volkswagen, da Brasília, do Fusca, aí se engata uma ré e ela vai para frente. Mas sabe, velare quer dizer véu. Então, revelare quer dizer tirar o véu, ou pôr o véu para trás. Ou seja, mostrar. Apocalipse, a função de Apocalipse é mostrar alguma coisa. Ele quer mostrar alguma coisa, mas quer mostrar o quê? O quê? Deus tirando o véu da mente humana para revelar coisas importantes, dar informações, conhecimento. De qual visão? Da visão de Deus, porque conforme a nossa visão nós já temos, mas Deus quer que eu enxergue na visão de Deus, na perspectiva de Deus, com os olhos da fé. E hoje nós vamos aprender muitas coisas importantes que falam exatamente isso, os olhos da fé. Muitas coisas que a gente lê na Bíblia não está entendendo muito bem. Será que vai ter um momento, eu vou estar presente? Não, eu estarei presente só pela fé. Só pela fé. Por isso que em Hebreus 11, que é o capítulo da fé, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para agradar a Deus. Agora vai ficar mais fácil o nosso estudo, né? Porque é importante que ele seja fácil. O que está escrito aí na tela? E todo mundo sabe grego, então é fácil. Vamos lá. Primeira letra do alfabeto grego. O grego se escreve igual em português, da esquerda para a direita, normalmente. Qual a primeira letra que está lá? Alfa. Qual é a última que está aqui embaixo? Ômega. Alfa e ômega. O que diz Apocalipse capítulo 1, verso 8? Isso, está dizendo, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o alfa e o ômega. Aí todo mundo fala assim, outra perguntinha para a prova. Que bom, né? Jesus sempre é o alfa e o ômega. Mas eu já coloquei a cola ali. Quem falou Apocalipse 1, verso 8? Foi o Pai, não foi Jesus, foi o Pai. Olha que curioso. O Pai, ele falou, eu sou o alfa e o ômega. Ô irmão, mas não estou entendendo, como assim? No versículo 4, volta um pouquinho, ele fala, da parte daquele que era, que há de vir, da parte do certo Espírito. Quem está falando isso aí? É o Pai. Como é que eu sei que é o Pai? Porque no versículo 5 está falando, da parte de Cristo, e da parte. Então o verso 4 é o Pai que fala, juntamente com o Espírito, o sete Espíritos, em número de 7, para dizer as 7 igrejas. E está falando também no versículo 5, e da parte de Jesus Cristo. Então, quem fala 1 verso 8 não é Jesus Cristo, é o Pai. Portanto, o Pai também é o alfa e o ômega. O que significa alfa e ômega? Isso, eu sou o primeiro e sou quem? O último. A primeira letra, a última letra. Olha que lindo. Primeira letra, última letra. Isaías 44, verso 7, fala uma coisa muito interessante, que fala assim, olha, quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que eu declare e o exponha perante mim, e anunciando coisas futuras, aquelas que hão de vir. Quem está falando isso? Jeová, o Deus Jeová. Apocalipse 1, verso 13, o que fala de novo? 1, verso 13, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Quem é o filho do homem? Jesus Cristo. Então no verso 13 está se referindo a Jesus Cristo. E no verso 17, quando eu vi, caí aos seus pés como um morto. Ele falou assim, não, calma aí, olha, não temas, eu sou, o que ele falou que é? O primeiro e o último. E quem está falando agora? O Filho do Homem, Jesus Cristo.
Olha o tanto que Apocalipse é maravilhoso. A gente vai alinhavando, a gente vai entrando nas brechas, no labirinto e vai ajustando. Ora o pai fala, ora o filho fala, olha o anjo fala, e a mensagem, olha o João chora, e o João cai como morto, e o João fica desesperado, e de repente ele fala, meu Deus, o que está acontecendo? Quem está falando? Aí eu ponho a mão na cabeça dele e falo assim, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último também. Quando ele fala assim, primeiro e último, para dizer que ele não está preso na história. Essa história que a gente acabou de cantar é só um hiatozinho, é só uma vírgulazinha, é só um tracinho, é só um pontinho no oceano. Ele é o primeiro e o último, ele não está preso na história. Capítulo 1, versículo 18, fala assim, olha, quem é o eu? O Filho. Por que eu sei? Porque ele fala que teve morto e reviveu, e ele saiu da sepultura, com isso ele tem a chave da morte, do inferno, ele dominou a morte, o Filho. E ainda mais, capítulo 2, versículo 8, quando ele fala na igreja de Esmirna, ele fala assim, olha, essas coisas diz o primeiro e o último. Quem está falando para João na igreja de Esmirna? Jesus Cristo, aquele filho do homem que apareceu lá entre os candeeiros, tá? Ele fala de novo, olha, eu tive morto, mas eu ressuscitei, eu tornei a viver. Capítulo 21, verso 5, tem um texto maravilhoso que nós já lemos e vamos citar aqui. Aquele que está sentado, quem? O Pai, no trono, disse, eis que faço novas todas as coisas. E falou, escreve isso, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. A gente acabou de ler no capítulo 19. Em que contexto a gente leu no capítulo 19? No convite para a ceia das bodas do Cordeiro. Irmão, o que é bodas do Cordeiro? Boda é uma festa. No contexto de relacionamento, é uma festa de casamento. Mas no contexto de domínio, pode ser na instalação do governo de um rei, de um príncipe. E a ceia é a festa. Aonde vai acontecer as bodas? Na terra ou no céu? Pergunta para a prova. No céu. No céu. A gente faz parte da ceia? Faz. A gente só não faz parte das bodas. Porque as bodas é entre o cordeiro, que acabamos de cantar, e a noiva. A gente não faz parte. A gente é só convidado. A gente é uma das virgens. Pode ser as 5 nécias, pode ser as 5 prudentes. A gente é convidado. Outra pergunta importante para ir pensando. Quem é a noiva do Cordeiro? Aonde na Bíblia que está falando que a igreja é a noiva do Cordeiro? A noiva do Cordeiro não é a igreja. É a Nova Jerusalém. Ai, irmão, mas eu aprendi a vida inteira que a noiva do Cordeiro é a igreja. Existe na teologia um negócio chamado exegese, hermenêutica, e existe um negócio chamado aplicação. A gente acaba fazendo aplicações que a noiva do Cordeiro é a igreja. Cristo não vai casar com a igreja. Cristo vai casar com a Nova Jerusalém. Nós, igreja, seremos os convidados para essa festa. Bem-aventurado aqueles que são convidados para a ceia das bodas. Mas ao mesmo tempo, lá no livro de Jeremias, Deus falou que Ele não criou a terra, não criou as cidades para ficarem desabitadas, virar um caos. Ele criou para que elas fossem habitadas. Portanto, por extensão, por aplicação, a gente aceita que então nós somos a noiva do Cordeiro como igreja. Porque nós seremos os habitantes da noiva do Cordeiro. Seremos os convidados de honra. Então, por extensão, chamar aplicação, a gente vai ser a noiva do Cordeiro. Mas a Bíblia não fala. Aliás, no livro de Efésios, Paulo fala sobre homem e mulher, marido e mulher, e depois ele fala Cristo e a igreja, e ele chama isso de mistério. É um mistério. Capítulo 21, verso 6, ele fala de novo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ainda fala,
Capítulo 4, versículo 2, aquele que está no céu, no trono, e no trono alguém sentado. Quem que está sentado? O Pai, o ancião de dias. Mateus capítulo 25, verso 31, quando vier o Filho, no homem também sentado no seu trono. Então, por isso que Apocalipse fala que lá tem o trono do Pai e o trono do Filho. E alguém até questiona, onde está o trono do Espírito Santo? Não, porque o contexto não está falando de Espírito Santo. O contexto está falando do ancião de dias, o Deus Pai, e está falando do Cordeiro, o Deus Filho, Jesus Cristo. E quando Jesus subiu para o céu, ele enviou outro Consolador. E ele ia estar em todos os lugares, porque Jesus não estaria em todos os lugares do ponto de vista teológico. E aí ele enviou o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo tem como templo aonde? Onde está o templo de Deus? Aqui. Onde está o templo de Jesus? Aqui. Onde está o templo do Espírito Santo? Aonde? No nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Sentiram uma responsabilidade maior aí na hora de cuidar do corpo? Comer, se cuidar, zelar, preocupar. Nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso que Apocalipse não fala do templo do Espírito Santo, porque o templo do Espírito Santo somos nós. E Pedro chama isso de sacerdócio real. E lá em Apocalipse ainda fala assim, olha, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Por isso que a gente acaba dizendo que a igreja é a noiva de Cristo, mas é só uma aplicação. Tá bom? Mateus 22, verso 12, ele fala assim, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha, mas quem fala isso? Aquele que fala, eu sou, e ele fala de novo, 22, verso 13, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele fala de novo, fala 3 vezes. Apocalipse 22, verso 13, o alfa, o começo, o princípio. E 22, verso 16, a gente sabe que foi Jesus que falou, porque ele fala assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Ele fala ainda, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Não tem como negar. Jesus, ele está entremeado, ele está ali sempre frequentando o ancião de dias, o Deus Pai. Ele está sempre em conexão instantânea, completa, plena, 100% com o Espírito Santo. A Trindade, assim como conhecemos na teologia, eles fazem parte de um complexo protetor, mantenedor, de soberania do universo. E Jesus Cristo, aquele que se encarnou, ele é o nosso representante mor, porque a gente vai enxergar Deus através dele. Eu olho para ele, as teofanias, as manifestações de Deus, elas são colocadas exatamente assim. Ele se apresentou para Abraão, juntamente com 2 companheiros angelicais, mas um deles era Jesus Cristo, na forma teofânica de manifestação. Não tinha encarnado ainda, mas ele chegou para Abraão e falou, Abraão, você vai ser pai, a Sara, sua mulher, ela vai ser mãe. Foi quando a Sara deu aquele riso escondidinho. E Jesus voltou para o céu. E os 2 anjos foram para Sodoma. Lá em Sodoma e Gomorra, conversando com Ló. Aquela hora que o Jacó vinha para se encontrar com Esaú, passando pelo val do Jaboque, ele olhou lá e falou assim, nossa, e agora? Será que eu fui perdoado? E de repente um ser o toca ali de madrugada. E ele luta com esse ser. E no livro Patriarcas e Profetas fala que aquele ser era Jesus Cristo se manifestando na vida de Jacó. Porque esse ser, o anjo do concerto, ele foi capaz de mudar o nome de Jacó. Jacó significa enganador, suplantador. Recebeu esse nome porque ele era gêmeo de Esaú e ele nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Esaú nasceu, depois ele nasceu segurando o calcanhar. Isso significava que ele seria esperto. Perdão. Ele seria descuidado, ele seria uma pessoa assim que houvesse a primeira chance, ele se aproveitaria. E não deu outra, não deu outra. Agora Deus olhou para ele e falou assim, olha, você vai ser Israel. Vou mudar seu nome. Não vai ser Jacó mais não, vai ser Israel. Isra significa luta, briga. El quer dizer Deus.
Israel significa aquele que luta, que briga, mas não briga contra, ele briga de uma forma submissa, ele briga, ele grita, ele se quebranta, ele se espatifa diante de Deus. Aí chamou Israel. Obrigado, filho. Meu genro preferido, muito obrigado. Muito bem, Israel significa aquele que luta com Deus e vence. Que vence. Agora, dá uma olhadinha nesse texto aí. A gente já estava fácil, vamos ficar mais fácil ainda. O que está escrito aí nesse slide? O que está escrito? O hebraico é bem mais fácil que o grego, não é? Não é. Mas o hebraico ele tem um complicador. Se já é difícil, ele tem um complicador. Qual é o complicador? Se escreve da direita para a esquerda. Se é difícil escrever da esquerda para a direita em grego, agora escrever da direita para a esquerda é mais complicado. Com isso, qual é a primeira letra? Aleph. Qual que é a última letra? Tav. Aleph, Tav. Primeira letra, última letra. O hebraico não tem esse tanto de letra não, só 22, mas é porque tem algumas letras que elas têm sons aportuguesados, então acaba misturando um pouquinho. Olha lá, tem um men, muito parecido, tá vendo? Tem um num, muito parecido. Mas muito bem, vamos só entender isso aqui. Por que eu coloquei esse slide? Para a gente entender. Aleph é uma letra que não tem tradução. E na hora de transliterar, que é passar da língua hebraica para a língua latina, a gente só põe um apóstrofe. E a vocalização dela é assim. Só. É só. Assim como a letra Ain também, ela é silenciosa, ela não é traduzida. Mas por que eu coloquei isso aí? Por causa disso aqui. Vamos lá? Olha que coisa linda, vamos aprender uma coisa maravilhosa hoje, hein? Vamos sair daqui com algumas coisas ordinárias e extraordinárias claras na nossa cabeça. A gente aprendeu uma sobre os anjos, vamos aprender uma agora sobre a criação. Vamos lá? Como é que eu falo a expressão Gênesis 1, verso 1 da criação em hebraico? Vai lá, tá de rosa, tá de vermelho aí. Vai lá, fala comigo. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-haaretz. É assim que a gente fala. Certo? Olha lá. Bereshit. Bereshit é uma palavra composta. Em português nós temos muitas palavras compostas. Apocalipse é uma palavra composta. Apo com calipse e tal. Bereshit. B é a segunda letra do alfabeto hebraico. B. E ela significa em, no. Ela significa muitas coisas em preposição. Irmão, mas ela significa muitas coisas. Significa, sabe por quê que ela significa? Quantas palavras mais ou menos tem a língua portuguesa? 300.000 palavras. É muito rica a língua portuguesa. Quantas palavras tem a língua hebraica? 8.000. 8.000. Só 8.000, aproximadamente. Quase 40 vezes mais a língua portuguesa tem. E a língua portuguesa, será que tem algumas palavras que repetem? Se eu chegar para os irmãos e falar assim, ó, comeu a manga, vocês vão ter certeza absoluta que alguém foi lá, pegou uma fruta, manga e comeu, ou a vaca que foi lá no arame e comeu a manga da blusa? Viu, tanto que é complicado? Manga pode ser de roupa, manga pode ser fruta, pode ser o goleiro do Internacional na década de 80, né? Pode ser muita coisa. Pena. Eu falar assim para você, pena. Você lembra logo pena de galinha, você lembra pena de escrever, você lembra pena de dó. Olha só que coisa esquisita. Então, P significa em, no, alguma coisa assim. Reshit significa princípio, mas ela tem o mesmo radical da palavra Rosh, que quer dizer cabeça. Sabe, eu sou fascinado por Moisés e por Paulo, porque os dois, eles faziam o texto bíblico enxergando Jesus. Eles olhavam no texto bíblico com a inspiração, eles colocavam a sua marca e olhavam assim, ali está Jesus. Peraí,
Não vi nada de Jesus até agora. Vamos ver. Vamos abrir os olhos para a gente enxergar Jesus hoje. Temos que enxergar Jesus. Aí fala Elohim. Elohim significa Deus. Mas que Deus? O Deus plural é o Deus título. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o verbo que fala antes, bará. Bará significa fazer. Mas é um verbo que só Deus conjuga. Eu não consigo barar, você não barar, só Deus barar. Porque barar é criar alguma coisa do nada. Não tinha nada naquele lugar, Deus barar. Deus criou. E outra coisa interessante, essa aqui eu tenho que contar para os irmãos. Está vendo aquela palavrinha ali? Olha lá, presta atenção. Qual é a primeira letra do alfabeto hebraico? Aleph. Qual é a última? Tav. Que jeito que escreve Aleph? Não parece um X? E um Tav aqui? Olha lá. Aleph e Tav. Agora, o que está escrito aqui? Aleph e Tav. É da direita para a esquerda. E translitera por et. A gente traduz? Não. Então vamos aprender a língua portuguesa. Meninos, me ajudam, quem está na escola. O que é um verbo transitivo direto? Aquele que pede como complemento um objeto direto. Fazer é um verbo transitivo direto? É, porque ele pede o quê? O quê? E o que ele faz? É o objeto direto. E o verbo transitivo indireto? Gostar. Gostar, você gosta o quê? Você gosta de quê? De quem? É um verbo transitivo indireto. E aquilo que ele complementa, que ele pede para complementar, chama-se de objeto indireto. E o et, que é a primeira, Aleph, e a última, Tav, não se traduz em português. Não existe equivalente em português. Olha que coisa tremenda, presta atenção. Isso aqui é demais, eu tenho que prestar atenção, tenho que aprender esse negócio aqui, que é importante para mim. Por que é importante para mim? Por quê? Porque o hebraico só tem 8.000 letras e o português tem 300.000, mas tem uma palavra em hebraico que não tem equivalente em português. E que palavra é? Et. E toda vez que o hebraico quer falar para você, vai te cobrar, e que é acompanhado de um verbo transitivo direto, ele aparece et. Então vamos de novo. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Aí a pergunta que vem logo. Criou o quê? Et. Não está escrito o quê, mas criou Deus. Ele criou o quê? Vem a pergunta. Aí vem o céu. Ra quer dizer artigo. Artigo. Chamaim quer dizer o firmamento, os céus. E aí Ra, Eretz quer dizer terra. Haaretz quer dizer a terra. Mas qual é a primeira letra do alfabeto grego? Alfa. E a última? Ômega. E Jesus falou que é o primeiro e último. Qual é a primeira letra do alfabeto hebraico? Aleph. E a última? Tav. E quando eu quero falar assim, o quê? Eu estou falando Jesus. E quando nós lemos na primeira parte, no princípio, vem a perguntinha da prova agora. Vamos fazer a prova, questão da prova, né? Vamos lá, dá uma dica primeiro. Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o versículo 18. O que é que Paulo fala? Olha que texto lindo do apóstolo Paulo. Ele fala assim: este é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Estou lá na criação. Ele está falando de Gênesis 1, verso 1. Que mais? No céu, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, de todas as quais soberanias, principado, potestade, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. E agora fala a coisa linda. Verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E agora vem o cerne, o foco, a mira. Vamos lá. Ele é a cabeça. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o princípio. Portanto, eu pergunto, isso aqui para nós. O que está escrito aí? Que língua é essa? É grego. Pelo menos o alfa, o beta, alguma coisa vocês estão identificando ali, né? Olha lá, a forma transliterada. E a forma em português?
Olha que lindo, todo mundo sabe, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito, se fez. Ele está falando de quem? Do verbo. E quem era o verbo? Jesus Cristo. Então vem a seguinte pergunta: qual o significado ordinário e o significado extraordinário de princípio no contexto de Gênesis, Moisés, no contexto de Gálatas, Paulo, e no contexto de João, no Evangelho de João? Qual é? Ordinário, princípio não é um tempo. Princípio é uma pessoa. E quem que é a cabeça? O Rosh. Jesus Cristo. Ah, que coisa linda, chega até a arrepiar, né, quando você vê isso, certo? E extraordinário? É o tempo. Então, o apóstolo Paulo, ele era tremendo, quando ele olhava assim, falando, nossa, Gênesis 1, verso 1, ele falava assim, no princípio criou Deus. Mas que princípio? Em Jesus Cristo criou Deus. Ellen White fala isso na História da Redenção, que Jesus foi o veículo da criação. Então, no princípio criou Deus. Em Jesus, que é uma pessoa, Deus fez os céus e a terra. Ela é a cabeça, a primazia. Já sabemos um pouquinho sobre o ordinário e extraordinário dos anjos, o ordinário e extraordinário da criação, do princípio. E o plano da redenção? Qual é o significado ordinário do plano da redenção? E qual é o significado extraordinário? Espera aí, irmão, plano da redenção tem a ver com salvação? Tem. Então vamos lá? Qual o significado ordinário do plano da redenção? Qual que é? Reivindicar o caráter de Deus. Não acredito muito nisso não, irmão. Eu aprendi minha vida inteira que o plano da redenção tem a ver com a salvação do homem. Se você está com isso até hoje, tem que ajustar. Tem que fazer um curso de pós-graduação de Apocalipse. Qual é o significado, a aplicação, né? Qual é o cerne ordinário do plano da salvação? Reivindicar. Na oração sacerdotal, João capítulo 17, versículo 1 e 2, ele fala isso claramente. Pai, eu e tu somos um, Pai. Jesus está falando assim, olha, eu estou preparado, está pronto, está chegando a hora. Que hora? Deus salvar o homem? Também, mas isso é extraordinário, está fora, está além. É importante? Super importante, mas ordinariamente é reivindicar o caráter de Deus. Jesus veio a essa terra morrer por nós, porque é aqui que o mal foi disseminado com Lúcifer e os seus anjos e pelo homem, Adão e Eva e tudo mais. Significado primário do plano da salvação é... Qual é? Primário, reivindicar o caráter de Deus. E o secundário, ou extraordinário, salvar o ser humano. Em João 12, 32, fala sobre isso também. Nós vamos cantar agora, Com Grande Amor, um hino maravilhoso que os irmãos já conhecem. E acompanhe a gente aí na melodia, acompanhe na letra, Com Grande Amor. Porque resultado ou significado ordinário é aquele que está na perspectiva divina. Na perspectiva divina, a salvação é o quê? O plano da redenção é o quê? Reivindicar o caráter de Deus. Na perspectiva humana, o homem ser salvo. Eu estou na minha perspectiva, parece que eu sou até meio egoísta, mas eu quero a salvação. Então, na perspectiva humana, no sentido extraordinário, o plano da salvação é para salvar o homem. Mas na perspectiva divina é muito maior do que isso. E qual é? Muito maior do que isso. Reivindicar o caráter de Deus. Mas a gente é humano, a gente quer cantar com grande amor, tem a ver com a nossa salvação.
grande amor desceu Jesus, minha alma aflita resgatar. Do abismo do pecado à luz, sua graça me ergueu. Da perdição Jesus me ergueu. Com terna mão Jesus me ergueu. E assim transpus portais de luz. Louvores dou, Jesus me ergueu. Chamou bem antes de eu ouvir e comover-se o coração. Mas quando em sua palavra crer, ergueu-me seu perdão. Da perdição Jesus me ergueu. Com terna mão Jesus me ergueu. E assim transpus portais de luz. Louvores dou, Jesus me ergueu. Cantamos mais uma antífona. O que é mesmo antífona? É quando alguém fala e outro repete, confirmando, perguntando, continuando. Antífona, linguagem própria do Apocalipse, linguagem própria do hebraísmo, dos Salmos de Davi. Eu falo e insisto. Salmo 119, 105, eu já falei para os irmãos sobre um hebraísmo poderoso lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ponto final, e vamos embora para casa. É assim que fala lá? E luz para os meus caminhos. Lâmpada tem a ver com luz, caminho tem a ver com pé. E o centro, a palavra. Olha que linguagem rica do hebraísmo. O hebraico é assim, com apenas 8.000 vocábulos, e dos quais 2.000 são palavrinhas que só existem no hebraico. At é uma delas. Ou seja, na verdade, eu só vou utilizar 6.000 e poucas, porque as outras 1.000 e poucas, na verdade, eu só uso em hebraico. E mesmo assim ele é tão poderoso. E um detalhe curioso sobre o hebraico: não tinha vogal. Foi ficando difícil passar de pai para filho. Não tinha vogal. Tenta pronunciar a palavra apocalipse em grego, em hebraico. Eu não tenho A, então não fala A. Só falo P. Não tem O, não pode falar O. Só tem o C. Não tem o A de novo. Como é que eu faço isso? Aí vieram os piedosos, estudiosos, judeus chamados maçoretas. E lá na universidade, na biblioteca de Alexandria, no Egito, eles criaram uns pontinhos, umas bolinhas, uns tracinhos, que cada tracinho, cada bolinha, cada risquinho tinha um som diferente. Parecido com o que nós temos com acento. Aí se eu tenho E, eu posso falar E, eu posso falar E. E. A gente chama isso de átono e tônico. Mais ou menos parecido. Outra coisa importante. O hebraico foi usado por Deus, instruído por Moisés, para Moisés, para ser a letra, para ser a língua, para escrever o Velho Testamento. Porque o hebraico não tem palavras características para expressões chulas. No hebraico não tem palavras, por exemplo, que representam as partes íntimas. Não tem. Não tem como falar uma parte íntima em hebraico. No grego, que é o grego, já era bem mais rico. Algumas coisas não foram colocadas por questão de ética, de bons modos. É claro, quando Jesus falava sobre aquilo que o homem come que contamina, ele fala aquilo que o homem come não contamina, porque ele entra pela boca e sai por um lugar escuso.
Na língua grega, está falando tubo final ou a parte final do tubo digestório. No hebraico não tinha isso. Era desrespeitoso. Outra coisa, em hebraico, você tinha que tomar com maior cuidado para falar Deus. Por isso que os judeus começaram a tirar o nome Jeová da língua e começaram a chamar de Adonai. Adonai quer dizer Senhor, porque Jeová quer dizer eu sou, aquele que apareceu para Moisés na sarça ardente. Os dois grandes encontros. Eu disse para os irmãos que os dois grandes heróis do Velho e Novo Testamento são Moisés e Paulo, os meus. Tem tantos outros, mas o primeiro encontro maravilhoso que Moisés teve com Deus foi na sarça ardente, quando Deus se manifestou. Ele falou assim: Moisés, eu sou. E lá, o outro encontro com Paulo foi lá na estrada de Damasco. Quando ele andando pela estrada, apareceu uma luz forte, ele caiu por terra. E aí ele perguntou: quem és tu, Senhor? E ele falou: eu sou Jesus. Os dois grandes encontros que mudaram uma história. A história do povo israelita e a história dos cristãos. Apóstolo Paulo. Detalhe curioso, alguém fala: porque o Paulo caiu do cavalo. Não, Paulo não estava andando a cavalo. Quem falou isso? O soldado que estava andando a cavalo. O Paulo não estava andando a cavalo, Paulo estava a pé. Então Paulo caiu em si, caiu de si mesmo, caiu das pernas. Portanto, nesse processo, nesse plano interessante, no capítulo 21, versículo 1, Deus fala: olha, eu vou criar algumas coisas, viu? Eu vou criar coisas novas. Eu vou criar novos céus e nova terra. E a palavra que João usou aqui para escrever 21, verso 1, é a palavra kainos. Não é a palavra neos. Olha que coisa, vamos aprender um pouquinho disso aqui agora, importante. Um outro momento, mais uns minutinhos para isso. Kainos significa novo em qualidade. Neos significa novo em idade. Irmão, mas a Bíblia usa esse negócio de novo em idade? Usa. Olha lá, olha o texto que eu coloquei aqui, em Mateus 9, versos 16 e 17, Jesus falou assim: olha, vocês não devem colocar remendo de pano novo em vestido velho. Outra coisa, no verso 17, vocês não devem colocar vinho novo em odres, em vasilhas velhas. O novo aí é novo neos, é novo de idade. Acabou de ser feito o vinho, acabou de pegar um remendo novo, um tecido novo e pôs lá. Mas a cidade santa, os céus, a terra, Deus usou o verbo kainos, não é neos, é novo em qualidade. Novo em qualidade significa que você pegou aquilo que já tinha e renovou, reformou, reformulou, derreteu e tornou a dar forma. Por isso que a purificação da terra será por fogo. Verso 2, cidade santa, Nova Jerusalém, descia do céu da parte de Deus. De que maneira? Ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Ataviada. Olha só que coisa interessante, né? Lá, comentando o livro de Reis e o livro de Êxodo, a antiga Jerusalém estava no templo onde Deus podia manifestar a sua presença no seu povo, né? Como tinha feito desde a porta do tabernáculo. Por que Jesus quer casar com a Nova Jerusalém? Por que ele quer realizar bodas com a Nova Jerusalém? Porque eles têm uma história. Tem uma história. Ó. Uma curiosidade dessa história. Era comum na época antiga, na Grécia antiga, alguém chegava e falava assim: quem é você? A pessoa não falava assim: eu sou de Atenas. Não, ele falava: eu sou ateniense. Peraí, irmão, é a mesma coisa. Qual é a diferença? Totalmente diferente. Eu sou de Atenas significa que eu apenas nasci lá. Eu sou ateniense, quer dizer que eu nasci lá e continuei vestindo a camisa de lá. E excepcionalmente, a pessoa pode nem ter nascido lá, mas ele se tornou um cidadão de lá. Logo, chama-se cidadania. E o conjunto disso chama-se comunidade. Em Apocalipse capítulo 21, verso 22 a 23, nós temos a ideia da comunidade.
A cidade, sabe a cidade? A cidade, ela não tem isso. Ela não tem santuário, porque a própria cidade é o santuário. Na verdade, a Nova Jerusalém, ela vai ser o quê? A Nova Jerusalém vai ser o lugar santíssimo. Ampliado. O lugar santíssimo ampliado. Aí no texto falou que a noiva estava descendo de que forma? Ataviada. Ataviada. Significa, sugere que a preparação começou no passado, tem uma história, está lá no livro Grande Conflito, página 643, 645. E agora ela está chegando no ponto. Está pronta. Ela se preparou. A cidade é apresentada aqui como a noiva. Isaías 61 fala, esposa. Apocalipse 19, verso 7. Para as ceias da boda do Cordeiro, onde a cidade é a noiva, é a esposa. E aqui alguns textos interessantes, falando sobre as vestes, falando sobre a Nova Jerusalém, falando sobre o namoro antigo de Jesus com a Nova Jerusalém, ou com a Jerusalém antiga. E muitas vezes o seu desabafo, falando, Jerusalém, Jerusalém. E quando Jesus entrava, a sua entrada triunfal lá no Evangelho, narra sobre isso, falando que Jesus entrava, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E ele fala, Jerusalém, Jerusalém, oh Jerusalém. Indica uma paixão de Jesus pela Jerusalém. Aqui fala do capítulo 62, maravilhoso. Anota aí para estudar em casa. Olha aí, tanta coisa. Por amor de Jerusalém, a coroa de glória, como o noivo que se alegra, né? Sobre os muros de Jerusalém pus os guardas. Que seja restabelecido Jerusalém e põe objeto de louvor na terra. Tudo isso, o noivo está torcendo pela noiva. Jerusalém, a nova Jerusalém. Em Apocalipse capítulo 19, versos 7 e 8, fala assim, olha, bodas. Chegadas as bodas, não falou a ceia, chegadas as bodas, verso 7 fala, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa já se ataviou, já está preparada. Agora, no versículo 9 fala que aqueles que são convidados para as bodas, bodas, mas antes de boda aparece a palavra ceia, para festa, é diferente. Tem o casamento, tem as bodas e depois tem a festa. Tem a festa. Olha o texto. Lá fala que é ataviada, adornada. Olha que lindo. A palavra grega para adornada é cosmeo. Cosmeo surgiu a nossa palavra em português de cosmético. Para que servem os cosméticos? Para melhorar, tampar um defeito, arrumar, ajeitar. Em que sentido a noiva, ela está cosmeticada, ela está adornada, ela está coberta, como lemos em Isaías 62, está coberta com a justiça, com o manto, com as vestes. O adorno da Nova Jerusalém, o ajuste, a melhoria é feita com o cuidado do noivo. O noivo, apaixonado pela noiva Nova Jerusalém, ele olha e fala, olha, você tem que melhorar nisso, naquilo. E ele vai melhorando, vai arrumando, vai ajeitando. Aí chega as bodas. Vamos falar um pouquinho sobre as bodas, rapidão? Tenha paciência hoje, é o último dia, nossa festa. Agora não, fica comigo aqui um pouquinho. Vamos aprender umas coisas interessantes sobre as bodas. Olha lá. A esposa, a mulher do Cordeiro, vem, eu vou te mostrar, João. Vou mostrar o que, João? Vou mostrar a noiva, aquela que vai ser a esposa do Cordeiro, a Nova Jerusalém. No livro Grande Conflito, página 426 a 428, fala sobre isso, né? E fala assim, a esposa representa, para 426 a 428. A esposa representa a santa cidade e as virgens que saem ao encontro do esposo são o símbolo da igreja. Em Apocalipse é dito que o povo de Deus são os convidados. Está lá, bem claro para nós. E aí na página 427 fala assim, se são convidados, não podem ser esposa. Por isso que primariamente a igreja não é a esposa de Cristo. A igreja é convidada para a festa.
Nós somos convidados, somos bem-aventurados por sermos convidados para a ceia das bodas, para a festa do casamento entre Cristo e a Nova Jerusalém. E fala mais, na festa vai ter o quê? Olha a linguagem rica que foi usada por Jesus, usada por João e usada por Daniel. O que fala? Olha, quando chegar o momento, que momento é esse? Que momento é esse? Quando Cristo ia voltar na terra. Não foi assim que os nossos irmãos interpretaram em 1844? Foi. Mas Cristo voltou em 1844? Não. Eis o esposo. Ah, Jesus está voltando. Vamos preparar, todo mundo. Jesus vai voltar. Mas Jesus não voltou. Malaquias capítulo 3, versículo 1 fala que o anjo da aliança, o anjo do concerto, fez o quê? Ele veio. Em Daniel capítulo 7 fala que ele vinha nos céus. Aí todo mundo fala, não, então vai voltar mesmo, é a volta de Jesus mesmo e acabou. Não, está falando que ele veio para o seu trono. Foi quando Jesus passou do santo para o santíssimo. E quando nós temos o texto em relação às bodas de Mateus 8, Lucas 22, está falando aí sobre a mesa, ele ia tomar posse. E quando vai acontecer o casamento? Casamento mesmo, quando vai acontecer? Quando fechar a porta da graça. Lembra da parábola das bodas de Mateus 22? O que fala lá? Aí tem a festa, aí veio o Senhor e olhou. Vou usar meu irmão aqui. O senhor está com vestes nupciais. Tudo certo. Pode ficar. Vou usar esse invisível aqui. Cadê a sua roupa? Suas vestes nupciais para o casamento. Você veio aqui para as bodas? Não tem. Em que momento está acontecendo essa cena aqui? Agora. Lá no juízo investigativo, a partir de 1844, o período laodiceano. Agora, será que está acontecendo comigo? Eu não creio, porque eu ainda tenho chance, mas começou pelos mortos e vão continuar até o fechamento da porta da graça. E as virgens? E a parábola das virgens? Também. Não existe um momento, um lugar, que a gente chega lá e fala assim, aqui tem 5 virgens, aqui tem 5 virgens. Não existe um lugar ou um momento, é uma aplicação celestial. E aí o texto está falando isso mais para nós. Olha lá o que fala. Olha o que está falando para nós. No tempo indicado o esposo veio, não para a terra, mas ao ancião de dias no céu, para as bodas da recepção do seu reino. E as que estavam preparadas entraram com ele e fechou a porta. E ainda fala mais. Elas não deveriam estar presentes em pessoa nas bodas, pois elas ocorrem no céu. Está onde? Grande conflito, página 428. Bem claro para nós. Os seguidores de Cristo devem esperar o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, mas devem compreender que o trabalho de Cristo é segui-lo pela fé, ao ir ele perante Deus. Nesse sentido se diz que eles vão às bodas. É pela fé. As bodas vão acontecer lá no céu, quando Jesus chega e fala assim, agora eu quero tomar posse do meu reino. O ancião de dias fala assim para ele, tudo bem meu filho, o reino é seu, a soberania é sua. Ele fala, agora eu queria buscar uns convidados para a festa. Desce lá e busca os convidados. E quem que desce? Quem que desce? Jesus Cristo, o Cordeiro, e Apocalipse 21, a Nova Jerusalém, que é a esposa dele. E ele chama a gente para fazer parte dela, chama a gente para a gente fazer parte da festa. E ele fala ali no outro texto de Mateus, que ele vai sentar na mesa, a mesa com Abraão, os pais da fé, vai sentar lá e vai festejar com eles, tá bom? Olha lá, é o juízo investigativo. Outra coisa importante que Mateus 22, verso 11, previamente, antes das bodas, vem o rei para ver os convidados. Quando que o rei está vindo para ver os convidados? Quando que o rei está vindo para ver as nossas vestes nupciais? Agora. Será que está vindo o meu momento? Só sob orientação. Mas a partir do momento que a pessoa morre, o seu nome a qualquer momento vai passar lá. E as suas vestes da justiça de Cristo, se ela aceitou Jesus Cristo como Salvador, pessoal, aí é a hora do nome dele passar. A gente já estudou isso nos livros do Apocalipse lá atrás.
E ainda mais, verificar terem vestes nupciais. Será que as minhas vestes de justiça? Eu posso ir com as minhas vestes, os meus méritos, salvação pelas obras? Não, a salvação é pela graça, mediante a fé. Como é que é? Pela graça? Sim, só de Deus, mas é mediante a fé. A graça é dom de Deus, não vem de vós, assim como a fé. Mas a graça é originada em Deus e a fé é originada de Deus. A graça é de cima para baixo, a fé é de baixo para cima. As duas têm que se encontrarem para a salvação acontecer, senão não acontece. É um plug. E ordinariamente, quem é isso? Jesus Cristo. Extraordinária, quem é isso? A salvação. A salvação é pela graça, mediante a minha fé. Mas nem a minha fé, a fé é um dom de Deus. Sem Deus eu não consigo desenvolver fé. Portanto, o meu processo de salvação, ele depende todo de Deus. Só tem uma participaçãozinha minha, mínima, que não pesa na balança, não tem valor quantitativo, só qualitativo. Chama-se aceitação. Não existe quantidade que eu faça para garantir a salvação. Existe qualidade. Se eu aceito ou não aceito. E aqui está falando isso. Ao vencedor herdará essas coisas. Que fala que ele seria o seu Deus e ele será o meu filho. Mas tem uma turminha que não vai estar lá. Dá só uma olhadinha, em casa se estuda com carinho cada uma delas. Tem uns nomes feios ali. Tem uma turma que não vai estar lá. Tem uma turma que não vai conseguir estar com veste. Aqueles que vão sair, ser expulsos da festa porque está com seus próprios méritos, eles vão estar que jeito? Eles vão estar perdidos. Não tem vestes nupciais, não aceitaram a justiça de Cristo para se purificarem. Quem são eles? Os incrédulos, covarde, abominável, assassino, impuro, feiticeiro, idólatra, mentiroso. Tudo isso. Olha lá, de repente a gente está se encaixando em uma partezinha de cada um. Está na hora de limpar ainda dá tempo, a qualquer momento o dono da festa vai chegar e vai chegar para ver se a sua veste está digna. Enquanto isso eu posso correr atrás, enquanto isso eu posso buscar. Nova Jerusalém, a cidade é uma cidade, o muro é muro, porta é porta, a árvore da vida, rio é rio, trono é trono, é claro. Não tem nada diferente. Existe uma certa representatividade. Muito claro isso para nós. Está falando que ela tem um formato interessante. Que jeito que era o formato do Santíssimo? Era um formato cúbico. Largura, comprimento e altura. Era um caixote. Cúbico. Em Apocalipse 21 fala que ela tinha qual formato? Cúbico. Existem muitas críticas, muitos questionamentos sobre isso. Porque eu entender largura e comprimento é fácil, mas entender uma cidade que tem a mesma largura, a mesma altura e mesmo comprimento, mesma altura, 3 dimensões, é difícil, porque eu teria uma cidade de 550, se eu tiver a contagem mínima, ou 2.220 quilômetros de altura. Já pensou nisso? Alguns falam que a altura é proporcional. Não. Então ela não poderia ser o Santíssimo em ampliação. Não poderia ser Santíssimo em ampliação. Olha só a curiosidade de algumas pessoas, né, que falam sobre isso. As dimensões da Nova Jerusalém, elas são inimagináveis. Está falando que é 12 mil estádios, mais ou menos 2.200 quilômetros. Mais do que daqui em Belém. Já pensou? Por isso que muitas pessoas acham que esse era o perímetro. E acreditamos que seja o perímetro. Porque fala que o anjo pegou uma vara para medir. É um perímetro. Então era quadrado? Então vou medir aqui, medir aqui, medir aqui, medir aqui. Quadrado. Deu 2.200 quilômetros. Dividindo por 4, dá mais ou menos uns 550 de lado. Tudo bem. 550, tudo bem. Agora 550 assim? Já pensaram nisso? Você acha que é muito? Talvez nada. Quer ver? Como é que não é nada? Conhece o Mar Morto? Não. Já ouviu falar dele? Já.
O Mar Morto é um dos lugares mais baixos da Terra. Ele está a 420 metros abaixo do nível do mar. 420 metros é meio quilômetro quase, abaixo do nível do mar. Ele só recebe a água do Jordão. Ele é morto porque ele não doa a água dele. Só recebe água. Ele tem a salinidade em torno de 30%. Ele é tão salgado que nada vive lá, porque chama Mar Morto. E ele está quase meio quilômetro abaixo do nível do mar. Aqui. Nós aqui em Anápolis estamos mais ou menos mais de 900 metros acima do nível do mar. Então 550 quilômetros para cima, para um Deus que é grandioso, não é nada. Outra coisa interessante, só uns cálculos importantes. Alguém disse que poderia ser um prédio de 733 mil andares, 4,84 trilhões de metros quadrados. Já pensou nisso? Apartamento de 200 metros quadrados. Olha aí, a gente chama isso em física de singularidade. Singularidade é aquilo que é diferente, o tanto que ela é diferente é inexplicável. Uma coisa maravilhosa, uma coisa grandiosa. Alguém não faz ideia, ninguém faz ideia. O apóstolo Paulo, um grande gênio da literatura greco-hebraica, hebraico e grego, ele não teve condições de descrever como é que é a nova cidade, ou o céu, onde ele foi, na visão. E nós aqui, um detalhe importante, né? Está falando que essa Nova Jerusalém, ela não vai ser uma cidadezinha qualquer, um clube de poucos, não. Porque me falaram que a areia do mar é comparada então aos que são perdidos. São perdidos é como a areia do mar. Mas eu queria dizer para os irmãos que os salvos é muito mais do que isso. Os salvos é muito mais do que a areia do mar. Peraí, irmão, mas aí você não está sendo muito otimista? Eu tenho que ser otimista, porque a salvação me deixa otimista. Eu preciso ser otimista. A salvação, ela vem para nós. A salvação é o nosso legado do meu Cristo humano, divino humano, do meu irmão, do meu Redentor. É nele que a gente tem vida. Fora dele, não tem vida. Nós vamos cantar agora, tens vida em olhar. Só de você olhar para Cristo, olha para Ele, e você vai ter essa vida que Ele tem para te dar. Observe, na casa de meu pai há muitas moradas. Mas são muitas, não são pouquinhas não, muitas moradas. Muitas moradas. Decidem olhar para a cruz de amor. Disse Jesus, olhai para mim. Ouro e bens tem seu valor, da glória que vem dessa cruz, oh sim. No olhar de nossa vida, sim. No olhar a cruz de amor, bênçãos e salvação. No olhar a cruz de amor, a cruz de amor. Amável sorriso então senti, quando olhei a luz de cruz. Tudo mudou ao prostrar-me ali, poder possuiu-me celeste luz. No olhar tens vida, sim. No
Cantamos mais uma antífona. Alguém canta, alguém fala e outros repetem. É a língua rica do Apocalipse. Antífona. Indo para o final da nossa conclusão do livro de Apocalipse, nosso estudo, fala que a cidade ela tem uma sequência de 12. 12. Vários 12. 12 portas, 12 anjos, 12 tribos, 12 fundamentos, 12 apóstolos, 12 mil estádios. 12. Então vamos ver o que é o 12. Por que a Bíblia fala de 12? 12, 12, 12, 12. Vamos lá. Lembrando, 3 é um número direcionado, apropriado de Deus. Deus tem 3 atributos incomunicáveis. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. 3 é um número direcionado, apropriado de Deus. O 4 é um número direcionado do homem. O homem, ele tem uma simetria à imagem de Deus, que é caracterizado por 4 situações de simetria. Então, com base em todos esses aspectos e outros textos que a Bíblia pode colocar para nós sobre o 4, se eu somar 3 com 4, eu tenho 7. O que é o 7? É o número da perfeição de forma passageira. Mas o 12 é multiplicar. Uma é adição, 3 mais 4, 7. O outro é multiplicação, 3 vezes 4, 12. 12 significa multiplicar, é unir. Adicionar é aproximar. E multiplicar é unir. Unir num só. Quando a Bíblia fala que a Nova Jerusalém vai ter 12 portas, 12 fundamentos, 12 isso, e formado nos 12 tribos, e formado nos 12 apóstolos, significa que o objetivo da Nova Jerusalém é unir comunidade, é unir todo o povo num só povo. Por isso que fala que eu serei o seu Deus e vocês vão ser o meu povo. Por isso que a cidade fala que tem 12. 12, rica. E por que na cidade fala que lá tem uma árvore chamada árvore da vida, que tem uma folha que o pessoal vai usar para a cura das nações? Será que o pessoal vai ficar doente? Não. As folhas da árvore da vida são preventiva fonte de saúde, que vai proteger todos os remidos, salvos e curados para toda a eternidade. Não é cura que fala, mas é proteção. Chama-se preventiva fonte de saúde. E outra coisa no versículo 12. Eis que vem sem demora e comigo trago o quê? O galardão para fazer o quê? Retribuir segundo o quê? E esse texto é complicado, irmão. Esse texto é difícil. Eu acabei de aprender que a salvação é pela graça, mediante a fé. Agora tem um tal de obras. Eu falei que nós tínhamos uma participaçãozinha nas obras. Qual era? Aceitar. Então olha só esse versículo. 22, verso 12. Eis que venho sem demora. Está falando de quê? Da segunda vinda de Cristo. Essa que vai chegar daqui uns dias. Iminente. E fala mais. Comigo está o quê? O galardão. Galardão significa salário, pagamento, retribuição, honorário. Ele fala que ele vai retribuir isso aí. Para fazer o quê? Para saldar a dívida, para pagar o preço. Jesus já pagou esse preço? Já. Na morte na cruz. Ele fazia isso de forma antítipica. Lá no Velho Testamento, cada animalzinho. De forma cabal, fechada, lá na cruz do Calvário. E quando ele subiu ao céu, e agora no juízo investigativo, e quando fechar a porta da graça, que ele fechar e tomar posse da Nova Jerusalém, se casar com ela, ele descer, ele vai trazer para pagar esse preço com a promissória na mão. E vai entregar, ó, acabei de pagar o preço, tá? Já foi pago há muito tempo, mas eu estou trazendo um documento aqui para vocês. Eu só quero uma coisa de vocês: as suas obras. Meu irmão, peraí, obras faz parte da salvação? Complicou. Obras significa ergon, é o ato realizado, atos que compõem a vida de uma pessoa que viveu como um todo, os efeitos da graça de Cristo. As obras são isso aí, ou é a rejeição ou a aceitação. Portanto, as obras, elas são características da vinda de Cristo, do acerto de contas, porque o resultado já estará pronto.
E quanto que esse resultado está sendo construído? Agora, no juízo investigativo. Mas ele vai chegar com a promissória na mão, com o documento na mão. E vai chegar e falar, ó, trouxe aqui para vocês o galardão. Segundo a sua aceitação ou a sua rejeição, as suas obras. No versículo 14, fala assim, ó, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou tem Bíblia que fala assim, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e faça o quê? Entrar pela cidade, pelas portas, na cidade, pelas portas. Mas por que que na Bíblia aparecem essas duas versões? Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro e guardar os mandamentos de Deus. Por quê? Presta atenção lá no texto agora. Me acompanhe para fechar. Olha lá, o que está dizendo? Roi plunontes tas estolas auton. Em grego significa que lava as suas vestiduras. Significa a justiça de Cristo comunicada. Mas tem Bíblia que aparece assim, ó. Roi poiontes tas entol. É porque na hora de fazer a cópia, um copista ou outro, eles não olhavam a letrinha e aconteceu das duas expressões serem muito parecidas. Por isso que tem versão da Bíblia que é traduzido como lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro, ou então guardar os mandamentos de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso, que ele, mesmo que houve esse pequeno ajuste gramatical, gráfico, Deus não permite que o seu nome e a sua palavra seja alterada. Lembra daquele caso da lebre, que eu falei para os irmãos, da lebre? A lebre. Ah, porque a lebre rumina. Quem falou que a lebre rumina? A lebre não rumina. Mas então eu poderia comer lebre? Não. A situação é ruminar e ter o casco fendido em dois. E a lebre não tem casco. Então Deus não deixa ponto sem nó. Deus não deixa o nó escorregar pela corda. Deus, ele ajusta. Deus, ele dá a palavra, mesmo que o homem, por um cochilo, uma falhazinha, uma letrinha. E outra coisa interessante, olha só, vamos prestar atenção nisso aqui para não errar nunca. Está vendo essa palavrinha aqui? Estolas, vem da palavra estola sacerdotal, roupa. E entolar, ou entolé. Entolas aqui significa mandamento. Mas não são os 10 mandamentos. Presta atenção, para ninguém te pegar nisso. Aqui esse texto de Apocalipse 14, 22, 14, não está falando dos 10 mandamentos. Aqui está falando dos preceitos, das boas maneiras, do amor ao próximo, do resumo dos mandamentos. Ele não está falando do decálogo, porque quando a Bíblia fala de decálogo, ela usa a palavra nômio e não entolas. Por isso que o quinto livro da Torá, em grego, é Deuteronômio. Deutero quer dizer segundo, nômio quer dizer lei, a segunda lei. Quando Deus chamou Moisés, que quebrou as tábuas, vem cá, você vai escrever de novo algumas coisas, inclusive os 10 mandamentos. Vem cá, vou te arrumar isso aí, tá bom? Então, só para que a gente fique claro isso aí. E na parte do epílogo, só lembrar que o livro de Apocalipse é a confirmação e a confiabilidade que tudo está escrito é conforme Deus, tá? Aqui também, mais um texto sobre a revelação da presença de Jesus, viu? E outra coisa que está falando aí é sobre aquelas profecias que nós estudamos. O que nós aprendemos disso aí? Nós aprendemos que o método usado na Bíblia, o método correto, é o método historicista sequencial. O que significa isso? Que o primeiro selo se abre na sétima igreja, a primeira trombeta se toca no sétimo selo, o primeiro flagelo só cai na sétima trombeta. Não é uma sobreposição de período histórico. A gente aprendeu isso muito claramente no capítulo 6, 7, 8, 9, até o capítulo 16, 17, falando sobre esses 4 itens. Tá bom? E qual é o formato? O que mostrava que o sétimo tinha acabado? Relâmpagos, trovões, vozes, terremotos. Pode anotar lá, está nos textos, ó. Apocalipse 4, 8, 11 e 16. Tá? A gente estudou tudo isso sobre esse negócio aí. E a outra coisa que está falando para nós é que Cristo é o nosso futuro. Cristo é o centro do livro do Apocalipse. E que Deus, através da história desse mundo, ele demonstrou com a vinda de Cristo, e ele sempre foi o nosso companheiro de jornada. Nós vamos cantar para fechar, terminou o hino, vocês vão levantar, a gente vai orar, e vai cantar Cristo fiel amigo, porque Jesus é o centro do Apocalipse. Jesus é o centro do Apocalipse. Ele está chegando. Pode ter certeza que não vai demorar.
Pode não ser nos seus dias, mas e se for? E se for nos seus dias? Cristo fiel amigo, doce me teu amor, sempre andarei contigo, por onde quer que for. Teu grande amor me prende, bem junto ao lado teu. Teu braço me defende pelo caminho ao céu. Se a tempestade ruge, se o céu azul está, peço que me protege, em paz me guardará. Perto, Jesus, mais perto, leva de ti meu ser, de coração aberto, atento ao teu querer. Um dia além do rio, a salva enfim no lar, teu rosto grande amigo, eu hei de contemplar. Se é na luz da glória, louvarei meu Senhor. Lá cantarei a história desse teu doce amor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tua palavra, porque ela é rica, ela é maravilhosa, ela nos orienta, ela nos mostra como enxergarmos a tua vontade, ela nos mostra o caminho para a salvação. E sabemos que o caminho para a salvação ordinariamente é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, já disse ele. Extraordinário é o caminho da salvação, é a palavra dele, a Bíblia Sagrada. Ah, Senhor, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, que está sendo convidada para a ceia das bodas do Cordeiro. Que aceitemos, que a nossa aceitação da salvação seja aquele momento único, especial, pessoal da salvação em cada um. Abençoe cada um aqui na sua luta, nas suas dificuldades. Obrigado pelo estudo que tivemos durante esse tempo todo sobre o livro de Apocalipse. Aprendemos tanto com a tua palavra, com a orientação do Espírito Santo. Abençoe a tua igreja para que se prepare cada dia mais. Que lavemos as nossas vestes, que as nossas vestes nupciais de convidados para a festa sejam vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E que a prática disso, os mandamentos, as boas maneiras, sejam as nossas obras, aceitando a transformação colocada pelo Espírito Santo. Abençoe cada um aqui na busca pela tua palavra e também no processo de salvação, porque sabemos que tudo é feito em Jesus Cristo, em nome dele oramos. Amém.